Esse aí é o Alberto Fujimori. Ele é o pai da Keiko Fujimori, que está vencendo na contagem de votos, mas os esquerdistas já disseram que não vão reconhecer. A Keiko não é de extrema-direita, ela é de centro-direita. O pai da Keiko está distribuindo armas a todos os fazendeiros, sem histórico criminal e nem comunista, em 1991, para combater os terroristas comunistas do Sendero Luminoso. Como é bom ter presidente. Esse é o Brasil que a maioria dos brasileiros querem, onde os fazendeiros não apenas podem comprar armas, mas recebem da mão do presidente da República. A Keiko já perdeu a eleição duas vezes por menos de 0,2% dos votos. Se isso acontecer de novo, as pessoas vão aceitar. O terceiro lugar na eleição perdeu por menos de 0,25% e disse que foi fraude. O esquerdista, o comuna que está disputando com a Keiko, nem sequer deveria estar no segundo turno, segundo o católico e conservador que ficou em terceiro. Veremos se Keiko vai perder por menos de 0,2% dos votos pela terceira vez. Se isso acontecer, meu irmão, acabou o país. Se a Keiko ganhar, eu espero que ela repita os feitos de seu pai, de distribuir armas a todos os fazendeiros, sem histórico criminal, nem comunista. Não é isso, Erlen? Sejam bem-vindos ao Reage 38. Primeiro Reage 38 direto da Espanha. Em direto desde Espanha. Os patrocinadores, os sponsors desse episódio são Brasaon, o maior banco exclusivamente de câmbio no Brasil. QR Code na tela, Wesley. Uso e recomendo. Se você conhecer um lugar que faça remessas mais barato que o Brasaon, pode postar aí que eu tenho interesse em saber. E também oferece esse episódio a Sólidos Wealth. A Sólidos Wealth faz consultoria de custódia intercontinental. Ele ensina você a fazer multisig e manter chaves em diversos continentes, para nem sendo torturado até a morte, nem os vagabundos torturando você e sua família até a morte, você não ter meios de dar um centavo a eles. E agora, vamos aos vídeos da semana. Não é isso, Ellen? Quem é que o Brasil pegou de bola agora? Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai ter que ter para dizer qualquer dia que a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. Quem é que o Brasil? Rapaz, esse cara aí já recebeu a resposta dele. Se Neymar é o convocado home office, ele é o presidente da República home office, um dos campeões em gastos, em viagens, sem qualquer resultado prático positivo para o país. Não é isso, Erlen? Hein? Neymar pode não ter rendido ainda nessa Copa. Mas se Neymar sair como herói da Copa, Lula vai sair como boca mole da Copa, não é isso? Muito menos maçã. O que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui para você brincar. Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Quem ensina a molecada a matar é a ideologia comunista. E as facções, como o CV e o PCC, amplamente defendidas por esse governo e por esse governante. Os gamers são pessoas fazendo atividades privadas. Jesus, é claro, na parábola dos trabalhadores das vinhas. Julgar qualquer tipo de contrato privado entre adultos é satânico. Se você é gamer, saiba que esse homem que afirma ser o presidente da República do Brasil diz que você mata mais do que a Segunda Guerra Mundial. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum gamer que tenha matado ninguém online. Matar um personagem em um jogo, ser comparado com matar uma pessoa, demonstra o quanto a bússola moral dessa pessoa está totalmente destruída e desregulada. Você, gamer, que apoiou Lula, você está sendo chamado de assassino. O que você tem a dizer? Continua apoiando ele ou você está mamando? Pois é, não é isso, Erlen? Você fica olho. I don't know whether you win. Não adota. It's not a thought. O sistema eletrônico Electronics voting com system orientação ao país. as a guidance to the other countries. Eu fui o segundo em I came in 89. second in 80.
Você foi o segundo. I came in second Em 94. in 94. Eu fui o segundo. I came second in 98. Aí eu fui o primeiro em And then I 2002. came first in O primeiro em 2006. 2006 again. O primeiro, o PT foi feito em 2010. First one that I O did primeiro in em 2010. 2014. The first one in O segundo em 2014. 2018. Second in E o 2018. primeiro And agora. the first now again with them in Tudo pelo 22. voto eletrônico. So they go, All this was electronic system. you go 1, 2, and now you have to go again 1, 2. Primeiro, segundo mandato seguido, depois tem que Depois tem que pular um e depois And you have to get the brakes, a turn, and you come back a third and a fourth, and that's it. não foram eleitos agora. I'm elected now. Eu quero o presidente eleito em mais longe dela. The first president, the greatest longevity in the history of office. O único eleito foi presidente. The only president that was elected 3 times. E possivelmente o único eleito. Pois é, Lula, antes das urnas concebidas por venezuelanos, tomou cacete em todas e depois ganhou todas. Mera coincidência? Ele mesmo afirma que acredita não haver coincidências. Lula confia e diz que a solução do mundo é todo mundo usar essa urna eletrônica. É o sonho dele. Ele também afirma que nunca foi esquerdista. Se Lula disser bom dia, é bom olhar para cima para ver se não é de noite. Não é não, Erlen? Oh, hello. I'm the boss. How are you? Trump, ao chegar atrasado, faz uma brincadeirinha. Eu sou o chefe. I am the boss. Nós sabemos que é uma brincadeirinha com grande fundo de verdade. Não é não, Erlen? Kate e seus filhos são vaiados na rua constantemente por republicanos e antimonarquistas. Mas até mesmo os mais ferrenhos monarquistas devem reconhecer que essa família real é totalmente desonrada. Pessoas aleatórias da cadeia têm uma probabilidade altíssima de ter mais honra do que as pessoas dessa família real. Tanto o atual rei, um adúltero e coadúltero, confesso, e o seu filho e toda a família, que são defensores da invasão islâmica, são desonrados. Eles não têm condições nenhuma de se dizer nobreza de coisa alguma. Pois é, o ódio dos verdadeiros ingleses a essa família real só vai aumentar. E dos novos ingleses importados também. Você acha que os islâmicos radicais vão reconhecer essa casa como uma verdadeira monarquia? Pois é. Inclusive o Wesley censurou um vídeo que eu gostaria de reagir aqui, de vários islâmicos ilegais dando porrada, bicuda na cara de policial, enquanto ele dizia: eu sou esquerdista, eu não sou islamofóbico, eu estou do lado de vocês, enquanto ele tomava joelhada e chute na cara. Pois é, essa é o retrato do que é o Estado inglês atual e a família real inglesa, tomando pau até as horas, pedindo desculpa e agradecendo. Manifestações em Roma após africano degolar uma garotinha em Florença. Pois é, não foi apenas em Belfast que houve decapitação. Essa é a situação atual da Europa. E foi isso que Rubio e um bispo europeu deixaram muito bem claro. Mete bronco, Erley. This is very serious. Now we're witnessing an invasion. They are not refugees. No, this is an invasion of mass Islamization of Europe, which already went on for at minimum 50, 60 years, Islamization in Europe. But now it is in mass. It is very evident. And so this is a global political agenda by the powerful of the world to destroy Europe culturally and religiously. I mean, to destroy Christianity ultimately in Europe. With the help of the massive Islamic population. And I was reading recently an article of a sociologist who made a calculation that maybe in 30 or 40 years, when it's now going on, so the majority of the population of Europe will be Islamic. Europe will be Islamic when this will go on, because the European people have almost no children, 1 or 2. The Muslims there, they have 5, 6 to 10 children, and so it is. You can only make mathematics, and then you can see that they will be in the majority. Ultimately, all radical Islamic movements in the world identify the West writ large, but the United States in particular, as the greatest evil on the earth. And every chance they have, the notion that somehow radical Islam would be comfortable with simply controlling some province in Iraq or Syria is just not borne out by history.
Radical Islam has shown that their desire is not simply to occupy one part of the world and be happy with their own little caliphate. They want to expand. It's revolutionary in its nature. It seeks to expand and control more territories and more people. And radical Islam has designs openly on the West, on the United States, on Europe. We've seen that progress there as well. And they are prepared to conduct acts of terrorism. In the case of Iran, nation-state actions, assassinations, murders, you name it, whatever it takes for them to gain their influence and ultimately their domination of different cultures and societies. That's a clear and imminent threat to the world and to the broader West, but especially to the United States, who they identify as the chief source of evil on the planet. Okay, the reason why they hate the Kingdom of Saudi Arabia, the leadership of the UAE, of Bahrain, is because they've allowed the United States to partner with them. That's why they hate them. They consider them infidels for it. They hate Israel. But they also hate America. And they hate anywhere in the world that we have influence. They seek to attack it, including here in the homeland. If you look at the domestic terrorists, at the attacks that have happened here domestically, the overwhelming majority of them have been inspired by radical Islamic viewpoints. And that includes the shooting in the Pulse nightclub in Orlando, Florida. That includes the Saudi pilot in Pensacola, my home state, 2 attacks. Enquanto a população quer deportação em massa dos vagabundos, dos imigrantes ilegais, a eurodeputada espanhola dizendo em Bruxelas não apenas que todos os servidores públicos, todos os diretistas da Europa devem ser substituídos por imigrantes, como chama todos aqueles contra ela de genocidas. Ela chamou Trump de genocida em Bruxelas como eurodeputada. Pois é, acuse-os do que você é. Os comunistas são os verdadeiros genocidas. Olhe na tela. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide. Situação mais grave do que essa, de um cara condenado erroneamente, que eu liguei para ele no meio, eu estava no HC, dando, não levamos, entramos com apelação, não levamos, o cara condenado, a época da prisão em 2º grau, né? Dia 19 de dezembro, última sessão, eu cheio de processo e era do cara. E eu sustentei, mostrei, e a Câmara manteve a condenação, determinou a prisão do cara em 2º grau. Ele me ligando, eu tinha outro processo, também era só palavra da vítima, também era uma mentira, também tinha um pano de fundo bárbaro. Eu não consegui atender e eu disse para ele, calma que eu já te ligo. E o cara disse, me fala agora porque eu preciso saber. Eu disse, mantiveram, mas nós vamos recorrer. Calma que eu já te ligo. Eu desci. Desci dali a 40 minutos, toquei o telefone, ele não atendeu, toquei de novo e o filho atendeu. Quando o filho atendeu, eu disse, doutor Auri, o pai acabou de ir na garagem, puxou uma 12 e deu um tiro no peito. O cara deu um tiro no peito. Não foi na racionalidade, foi na emoção, foi no coração, foi na vergonha de ser acusado por algo que ele não fez. Um tiro de 12 no peito é muito sintomático, velho. Eu carreguei essa merda, carrego até hoje, com aquele medo de será que eu errei? E dentro desse contexto, eu sofri muito com esse caso. E na época eu fiz uma grande cagada, de madrugada, uma dor absurda pela morte do cara. Eu conhecia a relatoria do caso, de muito tempo antes de ser desembargadora, e eu mandei uma mensagem. Fulano, esse caso que vocês condenaram acabou de se suicidar. Vocês estão matando gente. As pessoas estão morrendo porque vocês estão condenando só com base na palavra da vítima, gente inocente. Pelo amor de Deus, repensa a vida. Mandei isso às 3 da manhã, fui dormir, me acordei às 8 e me dei conta da merda que eu tinha feito. Aí eu chamei a mulher e disse, ó, daqui a pouco deve estar chegando aqui a Polícia Federal, Polícia Civil, eu vou ser preso, vão dizer que eu tô ameaçando o juiz, né, cara? Mas assim, ela disse, como é que tu faz essa merda? Quando acalmou a coisa, né, cara? Eu disse, olha, vamos esperar. Aí eu peguei meu telefone, abri o meu telefone, abri o WhatsApp e tinha uma mensagem desse julgador ali. E eu pensei, tá, ele tá me metendo a boca, dizendo que eu ameacei, que é um absurdo, que eu tô abusando da amizade que nós temos. Quando eu abri, sabe assim, vou ser preso mesmo, já vou ferrar tudo, né? Abri, o cara disse assim, Auri, querido, você é um cara muito emotivo, o coração te consome, eu sei que você está envolvido emocionalmente com o caso, mas a vida é assim, a vida que segue. Grande abraço. Me deprimi mais ainda, muito mais, porque sequer acusou o golpe, cara. No primeiro semestre de faculdade de Direito, a primeira coisa que você aprende é que até os fungos e bactérias respeitam motivações. A regra da natureza é a mesma no mercado. É a liberdade mediada pela eficiência. Onde vale a pena ser vagabundo, a maioria tende a ser vagabundo. Onde vale a pena ser honesto, a maioria tende a ser honesto. E onde os juízes cagam para a justiça real e não se importam de estarem provocando a morte de inocentes, acontece uma ditadura judiciária totalitária. Você não quer financiar essa merda. Você não quer ter suas mãos sujas de merda e sangue de inocente, de suicídio e estupro de inocente. É Bitcoin e autocustódia. QR Code na tela, Wesley. Renato38.com.br. Tem livro grátis e treinamento de autocustódia. Pela honra da sua família,
pela salvação de sua alma. Aceite o Bitcoin em autocustódia ou se arrependa amargamente. O Brasil é Sodoma. Quem olhar para trás vira sal. Quer me encontrar pessoalmente? Quer fazer o treinamento pessoalmente pela primeira vez? O primeiro evento do missãobitcoin.com.br com nivelamento no workshop, inclusive com atividades avançadas de assinatura de mensagem e multisig, missãobitcoin.com.br. QR Code na tela, Wesley. Venha me encontrar em setembro, no aniversário meu e de Herege, em CDE. Quem defende a saúde pública? Quem defende o Estado Social? Quem defende a moeda fiduciária? Defende essa merda. As pessoas são obrigadas a pagar pela educação e saúde públicas de qualidade inferior e, novamente, pagar pela saúde e a educação de qualidade se eles quiserem usar. Pois é, mais casos de pessoas morrendo na fila e a culpa disso é do socialismo, é do intervencionismo, é da democracia, entre aspas, satânica, que foi explicada em Hayek, porque os piores geralmente ganham as eleições, mas demonstrado na Bíblia. O que o povo escolheu? Jesus ou Barrabás? Eles continuam escolhendo Barrabás. E hoje, o povo não pode nem sequer escolher. Um país que 21% da população não escolhe a internet que compra, não escolhe o lugar de gás onde compra, não pode usar uma marca que faça referência a uma facção criminosa ou vai morrer. Essas pessoas, 21% da população brasileira, que vivem sob a soberania de warlords, de senhores da guerra, de facções, essa pessoa vota em quem quiser? Uma eleição em um país que mais de 20% da população não vota em quem quiser, essa eleição é válida? Pois é. A Constituição brasileira diz que só pode ter uma reeleição, exatamente como nos Estados Unidos. Eles mudaram o entendimento para que Lula possa ir pela 4ª vez. Eu não vou afirmar, mas eu questiono. Esse governo de Lula, e se houver o próximo, são lícitos ou ilícitos? Você que vai me dizer. Só são lícitos no Tribunal Constitucional dos amigos indicados dele. La Audiencia Provincial acababa de desestimar su petición de ejecución de la pena de 5 años y medio a la que había sido condenada por el crimen que cometió en 2005. Ese año, en su pueblo, en Benejúzar, en Alicante, encontrárselo, empujada por su dolor y su trastorno, se acercó a una gasolinera vecina, compró combustible y roció al delincuente prendiéndole fuego. Con graves quemaduras, el hombre fará aún no ha sido suficiente para concederle la medida de gracia. Esse caso é a boa notícia da Espanha. Essa senhora teve a sua filha de 13 anos sequestrada e violada diversas vezes por um vagabundo que tomou uma pena pequena. Depois de solto, ainda veio com gracinha, perguntando cadê a filha dela. Ela foi no posto de gasolina, comprou um galão de gasolina e incendiou o vagabundo até a morte. Houve uma grande pressão popular para que ela fosse solta e agora está no domiciliar. Por mim, ela nem pegava a pena. Um sequestrador violador que pergunta sobre a vítima, na minha opinião, foi uma ameaça, foi legítima defesa. It was self-defense, como diria Bob Marley no I Shot the Sheriff. Não é isso, Erley? E agora, depois de 2 mortes brutais, um alívio cômico. Ei, Marcos, você não me traiu? Eu não falei pra você que eu ia me vingar de você? Ou tu tá gravando isso Agora pra olha aí, ó. Deus. Agora eu tô com um novinho pra você largar de vez. E... Meu carinho. Tu tá gravando isso aí, seu marido é policial, seu ex-marido é policial. Mas eu não tenho medo, você tem? Você não, tem mas medo? pra que você tá gravando isso aí? Eu tô gravando pra ele saber que eu também tenho uma pessoa. Mas você não vai postar isso na rede social, não, né? Não, vou Pelo amor mandar de pra Deus. ele, eu vou mandar pra ele. Ele achou que eu não era capaz de ter outra pessoa na minha vida. E aí agora ele vai ver que eu tenho você. Não, moço, não faz isso não. Dá um Faz isso alô aí não. pra ele. Dá um alô pra ele. Alô de quê? Fala pra ele que a gente tá junto. Você não é homem, não? Sou, uai. Então, eu tô junto com você, mas você não precisa ficar gravando isso aí pra postar, não, uai. Não, eu vou mandar pra ele. Não, Eu não vai vou mandar postar pra isso aí, ele. não. Ele achou que eu não era capaz de arrumar outra pessoa. E eu agora eu vou esfregar na cara dele que eu fui capaz, sim. Entendeu? E um bem mais novo do que ele. Apaga isso aí, cara. Não, não vou apagar. Isso vai dar problema. Não quero saber. A mulher, o cara, não poste na rede social, não. Só esse post aí já bateu 1 milhão de views, meu irmão. Agora o Marcos é o corno da semana, Marcos. Tá vendo você? O brother, a mulher, você não tem medo, não? Ele tem um respeito, né? O cara é policial. Pois é, imagine se fosse o contrário. Se fosse um homem fazendo um vídeo de uma mulher na cama, que ela disse que não quer que seja divulgado,
e o homem divulgasse para milhões de pessoas, ele ia ou não pra cadeia. Pois é. Você sabe quanto seu cônjuge ganha, ele sabe quanto você ganha. Há pouco tempo, uma mentorada, ela me contou que estava pensando em pedir demissão porque não estava mais feliz no trabalho. E o marido falou para ela assim, pô, se isso te fizer bem, eu te apoio, né? E se as contas apertarem, a gente se muda para uma casa menor, apartamento menor, a gente dá um jeito. Cara, na hora eu pensei, pô, que parceria maneira, bonita, né? Só que alguns minutos depois ela me contou outra coisa. Ela não sabia exatamente quanto o marido ganhava e ele também não sabia quanto ela ganhava. Eles não conversavam sobre dinheiro. Eles dividiam as contas praticamente meio a meio, mas nunca tinham sentado para colocar a vida financeira no papel. Eles nunca tinham conversado de verdade sobre dinheiro. Foi que eu parei para refletir, cara. Como um casal consegue construir um projeto de vida junto, sem conhecer a própria realidade financeira, né? Em conjunto. Como tomar uma decisão tão importante quanto mudar de emprego, ter um filho, ou comprar uma casa, ou investir para o futuro, sem transparência. A dinheiro não deveria ser um assunto proibido dentro de casa. Pelo contrário, conversar sobre dinheiro não é sinal de controlar, de controle, sabe? É sinal de confiança. E isso, cara, não é nem sobre fiscalizar o outro, é sobre fazer planos juntos. Casamento, galera, não é uma divisão de boletas. É uma sociedade. E uma sociedade só funciona quando os dois conhecem a situação, participam das decisões e caminham na mesma direção. Se você parar para pensar, o patrimônio mais importante que um casal pode construir não é o patrimônio financeiro, é a confiança de olhar para o mesmo futuro e saber que os dois estão remando para o mesmo lado. Você concorda comigo? Se concorda, me segue aqui para mais conteúdo. Se você não concorda, me segue também para a gente brigar aqui nos comentários. Eu tenho que discordar desse coach financeiro. O combinado não sai caro. Há situações em que é indicada a separação de bens total e há situações em que é indicada a união total de bens. Por exemplo, um senhor idoso, cheio de filhos, que casa com a novinha, é para esse cara fazer união total de bens? Pois é. Existem situações onde uma coisa ou outra podem ser mais vantajosas. Um grande empresário que está bancando uma novinha no seu fim da vida, ele tem que dividir com ela suas decisões financeiras ou com seus filhos, que são herdeiros, por exemplo, de sua mãe já falecida. Existem diversas situações. Aprenda a fazer a multisig. Aprenda a fazer contrato com NDA e com arbitragem automatizada e não vai valer a pena procurar a DEAN e nem a Justiça do Trabalho. Se você casou na Igreja de Deus, não deve procurar o estado de Satanás para se separar. Se fizer isso com um contrato pré-nupcial, com escrow, arbitragem automatizada e colateral, vai se arrepender amargamente, vai perder sua herança. Ilegalmente. Tanto o depósito quanto a arbitragem são totalmente legais. E se algum juiz discordar, ele não vai poder fazer nada além de chorar. Oh, hang on. Look at the panic in his face. Esse é o primeiro alívio cômico depois de tantas coisas satânicas e malignas nesse episódio. A família se reúne para assistir o jogo da Copa e descobre que 100% dos canais, 100% do material na televisão, na Smart TV do vovô, é de material pornô e cai na gargalhada. Pois é, o cara ainda dá risada descarado. Ofereceram esse episódio a Brasão, o maior banco exclusivamente de câmbio do Brasil. Eu uso e recomendo. Se você encontrar um lugar que faça remessa mais barato, diga nos comentários que me interessa. QR Code na tela, abra a conta e não seja otário. Não importa se você faça uma remessa de alto valor ou várias pequenas constantemente. Uma economia de 2, 3% do seu dinheiro é mais riqueza no seu bolso. Não custa nada abrir conta e fazer sua cotação. E Sólidos Wealth, sua consultoria do Guilherme Bandeira, o tradutor do livro mais vendido na história da humanidade sobre Bitcoin, The Bitcoin Standard. Vamos ver o que o professor Guilherme Bandeira, professor inclusive do curso Lex Bitcoin, tem a dizer para você. Olha na tela. Se você quiser dar mais segurança jurídica para a propriedade de seus bitcoins e diminuir seu risco jurisdicional, a Sólidos Wealth oferece serviços de integralização de ativos digitais em estruturas internacionais como LLCs americanas e fundações privadas a custos baixos. Clique nesse QR Code para nós entendermos como podemos te ajudar.